Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área. Mais uma vez falar sobre Santa Cruz e mais uma vez falar sobre a tabela do campeonato. Terceiro vídeo falando sobre a tabela do campeonato. O primeiro foi falando sobre a tabela que foi divulgada, né? Semana passada. Aí depois Itamar fez um vídeo, né? Deu uma entrevista falando sobre a tabela, meteu o pau na tabela, detonou a tabela, disse que quem fez a tabela não entende de futebol e tal. E hoje, Evandro Carvalho, presidente da federação, né, federação responsável pelo campeonato, que divulgou a tabela do campeonato pernambucano, fez um vídeo rebatendo Itamar Schulli sobre a crítica que o técnico fez à tabela do campeonato. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 23 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho. É muito importante a inscrição de vocês para a gente continuar crescendo, trazendo conteúdo diário sobre o Santa Cruz Futebol Clube e tudo que envolve. Então, vamos embora falar sobre o Santa Cruz e a tabela do campeonato. Pessoal, semana passada foi divulgada a tabela do campeonato pernambucano e a maior queixa de Itamar Schulli foi esses 3 jogos aqui, ó. Em sequência, Náutico, Retrô e Sport, né? 3 jogos seguidos em mais ou menos de 7 dias. Os 3 jogos. Itamar fez uma entrevista com o Globo Esporte, já está aqui no canal, né? Quem não viu ainda é esse vídeo aqui, né? Que Itamar criticou a tabela, esse vídeo aqui. E hoje pela manhã, em Joyce Soares, Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, fez um vídeo rebatendo Itamar Schulli. Eu pensei que ele ia botar pra ferrar Itamar Schulli. Confesso. Que eu pensei que ele ia meter o pau, ia falar pra caramba. Confesso que eu imaginei que ele ia ser nesse estilo, né? Aquele velho estilo Evandro, como ele fez com o Lastão Júnior uma vez que criticou o gramado de um dos estádios do campeonato. Mas ele até que falou, né, professor Schulli e tal, não sei o que. E foi explicar por que a tabela seria daquele jeito, né? E o ponto que mais me pegou foi ele falando que a tabela foi assim, porque o Santa Cruz começa com jogos mais fáceis e termina com jogos mais fáceis, né? Porque começa com Decisão, Petrolina e Afogados, aí pega essa pedreira de 3 jogos. E os últimos 3 jogos são contra times mais fáceis, segundo Evandro. Ele próprio falou isso. Ele próprio falou, vocês vão ver no áudio que eu vou colocar dele falando. Ele dizendo, não, porque o Santa Cruz precisa se classificar para uma Série D. Se a gente colocasse esses jogos para o final do campeonato, para o final da primeira fase, o Santa Cruz poderia chegar nessa fase precisando de resultado, precisando vencer. Se a gente colocasse para as últimas rodadas, poderia ficar ruim para o Santa Cruz não conseguir se classificar. Porém, né, Evandro? Os 3 jogos precisam ser juntos, né? Poderia colocar um na primeira rodada, um na quarta, um na 8ª. Beleza. Mas colocou todos juntos. A crítica maior é essa, todos juntos. Aí o Itamar fala de o Itamar não. Desculpa, o Evandro fala de tabela. Diz que fez uma tabela mais humanizada e tal. Diz que não fez a tabela no sorteio. Diz que fez a tabela pensando em todos os clubes. Disse que o Petrolina reclamando, né? Porque ele botou 2 jogos aqui em Recife do Petrolina. Porque o Petrolina não precisava voltar e vir de novo para Recife. Já deixou 2 jogos juntos em Recife para o custo ser menor. Já o Petrolina fala que o custo vai ser maior, porque vai ter que ficar hospedado em Recife mais tempo. Enfim, uma zoada grande. Uma zoada de tabela. E o Evandro fala aí, eu vou deixar para vocês ouvirem aqui agora o Evandro falando. Deixe suas conclusões, deixe seus comentários sobre a resposta de Evandro, se vocês concordam ou não concordam, e é isso. Quem gostou do vídeo já sabe, dá like no canal. Ouve aí o Evandro falando, tamo junto a nós. De fato, eu não tinha tido conhecimento. O professor Schulli esteve um pouco ausente do Santa Cruz, questão de saúde, então deve ter havido algum equívoco de informação, porque a tabela... Para que o torcedor entenda como é feita uma tabela, Jorge, só existem 2 fórmulas de fazer uma tabela. Ou a tabela ela é puramente mecânica, puramente resultado de lançamentos
aleatórios de clubes, seguindo as regras da FIFA e da CBF. Quais são essas regras? O clube não pode fazer 3 partidas seguidas em casa, 3 fora. O clube melhor colocado, o clube que tem melhor resultado, tem melhor benefício de jogar com os clubes grandes. O clube que subiu de série e o clube que teve pior resultado do ano anterior realiza mais partidas fora do que partida em casa. Fora isso, o resto é sorteio. Ou Pernambuco adotou um modelo há 5 anos, que eu me orgulho muito, eu sei que é muito trabalhoso, eu sei que é muito difícil, de que é chamar os clubes, consultar os clubes, conversar com os clubes para construir uma tabela junto com os clubes. Então, nós temos um índice de aceitação de 80%, 85%, 90%. É evidente que nenhuma tabela vai atender 100% todos os clubes, seria impossível, porque para atender 100% todos os clubes, o clube do interior, por exemplo, não quer vir à capital, o clube da capital não quer ir ao sertão, o clube do interior quer jogar todos os seus jogos em casa com todos os grandes, o clube grande não quer realizar nenhum jogo no sertão. Então é evidente que não se vai conseguir 100% de satisfação. Qual é o índice que nós usamos? Quando nós atingimos do total de indicações dos clubes mais de 50%, nós chegamos a um modelo que nós chamamos de participação positiva. Ou seja, nós criamos um modelo de tabela participativa onde a federação, junto com os clubes, estudam vários modelos. Por exemplo, para se chegar a essa tabela aí, foram 13, 14 modelos, até chegar nesse modelo, que foi o modelo, se não é o ideal, é o melhor custo-benefício, é o que atendeu melhor às sugestões dos clubes que irão disputar. Por exemplo, é fácil dizer alguns índices. O Sport, por exemplo, o Sport tem que começar o campeonato, tal qual Bahia, Vitória, Ceará e Fortaleza, com um time sub-20, por conta, naturalmente, que os jogadores do Sport, Bahia, Vitória, Ceará e Fortaleza estavam disputando o Campeonato Brasileiro de Série A e Série B. Então, os primeiros jogos do Sport, ele vai ter que jogar primeiro jogo fora de casa, aí não pode fazer 3 seguidas, tem que fazer uma em casa, outra fora, e ele tende a jogar mais fora de casa do que em casa. Por quê? Porque ele naturalmente vai ter uma dificuldade muito maior de obter pontos. Então, já que ele vai ter uma dificuldade maior, é a grande chance dos clubes menores de obter pontos. Então, os clubes menores têm o benefício de receber os maiores logo de cara. Então, Petrolina tem um caso atípico, são 400 quilômetros ou mais do que isso, então não faz sentido, prejudicaria o Petrolina fazer o Petrolina via Recife, fazer um jogo, voltar, depois jogar lá, novamente a Recife, fazer um jogo, voltar, depois via Recife, fazer um jogo, voltar. Isso daria um custo altíssimo. Então o que é que você faz? Você faz uma viagem só e mata logo os 2 jogos do Petrolina. Depois disso ele só vai jogar na região dele. Então isso gera um benefício econômico financeiro muito grande para o clube. O Santa Cruz, a situação do Santa Cruz preocupa. O Santa Cruz está se remontando, se reestruturando. Se nós pegássemos o Santa Cruz e deixássemos os clássicos do Santa Cruz no final da tabela, correria o risco muito grande do Santa Cruz, porventura, não ter engrenado, não ter dado liga e pegaria o jogo mais difícil no final, quando ele precisaria de pontos. Então, o que é que você faz? Você coloca os jogos teoricamente menos pesados no início, concentra os clássicos no meio e joga os jogos menos pesados no final. Pronto, isso o que é? Isso é direcionar de forma positiva e inteligente a tabela. Aí um torcedor perguntou lá no nosso site, por que a rodada tal não tem nenhum jogo em Recife? Isso é uma exigência da Polícia Militar. A Polícia Militar disse que naquele final de semana ela tem outros grandes eventos, ela não vai poder disponibilizar policiamento. Então nós deslocamos todos os 3 times para o interior. Então são detalhes técnicos. Agora, é muito simples. Eu vou o ano que entra reunir os clubes no conselho e dizer, vocês querem que a federação sorteie a tabela? Problema nenhum, é muito mais fácil para mim. A federação chega lá, sorteia a tabela, aí, tá aí o resultado. Só que quando você sorteia uma tabela, em geral, 70% dos clubes ficam insatisfeitos. Quando você faz uma tabela com modelo participativo, de troca de informações e aceitação de sugestões, 70% dos clubes ficam satisfeitos. Por exemplo, nós temos 10 clubes. Quais os 2 clubes que reclamaram? De 10. Representa o quê? Representa 20%. Ou seja, nós obtivemos 80% de satisfação, 20% de satisfação. Se nós sorteássemos, certamente nós teríamos 70% de insatisfação
e 30% de satisfação. Então, são coisas normais. Eu acho que talvez pelo professor ter estado fora do estado, alguém lá do futebol não disse a ele que o Santa Cruz tinha participado e que esse modelo foi estudado e foi tratado dentro das expectativas e dos objetivos do Santa Cruz, como foi também em relação ao Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, etc, etc.